O tema de agora é análise de balanço. Eu sou o professor Evandro Giardini e vamos a mais uma aula da disciplina de contabilidade. Na aula passada, nós fizemos uma introdução sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que auxilia os gestores e também o público externo a tomar decisões. Agora, com o balanço patrimonial, aquela quantidade de informação que tem lá, aquela quantidade de números, ela nos permite a definirmos, a descobrirmos alguns indicadores que nos auxilia a saber qual é a saúde financeira da empresa. Tudo bem? Financeira e patrimonial. Bem, com o balanço patrimonial, nós podemos fazer dois tipos de análise. Nós temos a análise vertical e a análise horizontal. A análise vertical é aquela análise que é feita entre as contas do mesmo grupo. Então, por exemplo, no balanço patrimonial, na análise vertical do balanço patrimonial, nós temos o que? Uma das análises que eu posso fazer é o seguinte: o quanto que a minha conta disponibilidade do ano X2 ela representa em relação ao meu ativo total, ou apenas ao meu ativo circulante, tá? Então, como que é feito as análises vertical de um balanço patrimonial? Então, notem vocês, ela é feita da seguinte maneira: eu pego aqui um grupo, uma conta de um grupo, então, por exemplo, disponibilidades, e vou compará-la, por exemplo, ao ativo circulante, comparo ela ao ativo total, entenderam? Então, quando eu trabalho com análise vertical, eu estou trabalhando com contas que estão do mesmo lado, digamos assim. Porque eu posso trabalhar tanto com contas do ativo, como eu posso trabalhar também com as contas aqui do passivo. Eu posso, por exemplo, saber o seguinte: o quanto que o meu ativo circulante ele representa do meu, quanto o meu passivo circulante ele representa do meu passivo total. Tudo bem? Então, isso é chamada de análise o que? Análise vertical, tá? Pego as contas do mesmo grupo e comparo entre elas, tá? E aí eu tenho um valor, a respeito de quanto que ela representa da parte maior. Então, por exemplo, a contas a receber, do ano X2. O que eu tenho para receber do ano X2? O quanto que eu tenho para receber do ano X2, ele representa 41% do meu ativo circulante e representa 18% do meu ativo total. Entenderam? Então, digamos assim, que 18% de tudo que eu tenho é fiado, digamos assim, é contas a receber, tá bom? Que nem provisões. Provisões está ali no ativo, no passivo. Vamos ver se está aqui, provisões. Provisões, Provisões está no ativo não circulante, tá? No passivo não circulante. Então, provisões, o que seriam provisões? Seria assim, é algo que eu faço
eu acredito que eu vou perder, por exemplo, uma ação trabalhista, minha empresa. Essa ação trabalhista está ali, né, calculada, sei lá, em 20 mil reais. Então o que eu faço? Para não ser pego de surpresa, eu faço uma provisão. Então eu pego 20 mil reais, guardo ele como provisão, e se no término dessa minha ação trabalhista eu perder, eu tenho 20 mil reais e já, né, pago a justiça. Se eu ganhar, eu pego esses 20 mil reais e retorno para minha empresa. Entenderam? Então provisão é uma conta do passivo. Bem, o quanto que as provisões representam, por exemplo, do meu passivo não circulante, ó. Então 6,44% do meu passivo não circulante são de provisões. E as provisões representam 2,74% do meu passivo total. Tudo bem? Então essa é a análise vertical. Nós temos também a análise horizontal. A análise horizontal ela é feita já com contas, digamos assim, no mesmo nível. É feito horizontalmente. Então, por exemplo, ó, a análise vertical ela já seria feita aqui, ó. Por exemplo, com, sei lá, ó, o não circulante do passivo sobre o não circulante do ativo, ou não circulante do ativo sobre o não circulante do passivo, tá? Então eu estou pegando contas que são, ó, do mesmo nível, digamos assim. Na vertical eu pegava contas que eram da mesma classe. Já na vertical, perdão, na horizontal, eu estou pegando contas que são o quê? Que são contas que estão aí no mesmo nível, tá bom? Então aqui na horizontal, tá? E como são feitos esses indicadores? Como que eles são calculados? Eles são calculados assim, ó. Eu sempre parto na análise horizontal, eu posso partir da seguinte maneira: se eu estiver calculando dados a respeito de crescimento ou não, eu vou trabalhar sempre assim, ó. Eu trabalho com a conta mais antiga no denominador e a conta mais recente no numerador, tá? Então, por exemplo, a análise horizontal, quando eu faço no sentido de querer saber o crescimento, né, da empresa, eu vou pegar, ó, ano a ano. Então veja bem, então eu quero saber qual foi o crescimento da minha empresa com relação de X1 para X2, tá? Como meu ativo se comportou de X1 para X2. Tá? Como meu ativo ele se comportou de X1 para X2, ó. Então o que eu faço aqui? Eu pego e vou dividir, vou pegar a conta mais antiga e vou dividi-la pela conta mais recente, tá? Então se eu quero saber como é que foi o crescimento meu em X2 em relação a X1, eu vou dividir 547 por 535 mil, tá? 547 mil por 535 mil. Então, se esse valor for um valor positivo,
quer dizer que a minha empresa cresceu de um ano para o outro. Se der valores, digamos assim, abaixo de 1, quer dizer que a minha empresa ela diminuiu em relação ao ano anterior, tá bom? Então a análise horizontal ela vai trabalhar assim no mesmo nível, porém de um ano para o outro, tá bom? Nós também temos aqui alguns índices de liquidez econômica, né? Como que esses índices funcionam? Esses índices de liquidez. Esses índices de liquidez, eles estão relacionados à rapidez com que eu consigo fazer dinheiro, tá? Então, quanto maior for meu índice de liquidez, mais rápido eu consigo fazer dinheiro, tá bom? Então vejam, a nossa primeira liquidez que temos é a liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? A liquidez corrente ela é uma avaliação horizontal, onde eu vou comparar o ativo circulante com o passivo circulante. Ó. Então veja bem, em X2, a minha liquidez corrente foi de R$ 1,24, tá? Eu dividi, o meu ativo circulante, dividi pelo meu passivo circulante. Então, se nós viermos aqui, meu ativo circulante em X2 foi de 547.021. Meu passivo circulante foi de 440.826. Então, se eu dividir um pelo outro, se eu pegar aqui e fazer uma divisão de um pelo outro, o resultado disso aplicando essa fórmula aqui, ativo menos passivo circulante, ativo sobre passivo circulante, ele vai me dar o seguinte, R$1,24. O que significa? Significa o seguinte, para cada R$1 que eu tenho no meu passivo circulante que eu devo, eu tenho R$1,24 para receber. Entenderam? Então, para cada R$1 que eu devo, eu tenho R$1,24 de crédito para receber, ou em dinheiro para receber, positivo. Então quer dizer, a minha empresa tá boa, tá? Se eu fizer o ativo menos o passivo, olhando só isso, eu vou ter 24 centavos sobrando, tá? Por outro lado, se eu comparar com X1, eu tinha R$1,31. Para cada R$1 que eu devia, eu tinha R$1,31 para receber. Então, se nós compararmos X1 com X2, eu tive aí uma perda, eu tive uma queda, né? Eu tive uma queda aqui, de 5,34%. Se eu comparar X1 com X2, eu tive uma queda, né, de 5,34%. Tá bom? Bem, a minha liquidez seca. O que é a liquidez seca? É o ativo circulante menos o estoque. Concorda comigo que se eu pegar aqui, esse daqui, concorda comigo que esse daqui é a minha liquidez, é a minha liquidez corrente, ativo circulante menos passivo circulante. Mostramos que nós temos R$1,24, tá? Para cada R$1 que eu devo, eu tenho R$1,24 para receber.
Quando eu trabalho com a minha liquidez seca, eu tenho que subtrair os estoques. Porque veja, que é o ativo circulante e o passivo circulante. Olha aqui, o ativo circulante, ele vai compreender, ó, ativo circulante, 547 mil. São diversas contas. Uma dessas contas é o estoque, ó. Tá? Estoque não é dinheiro. Estoque é algo que está guardado que vai virar dinheiro, mas não é dinheiro. Tá? Eu preciso vender para virar dinheiro. Então, a liquidez seca, ela faz o que? A liquidez seca, ela tira do meu ativo circulante os estoques. Significando o que? Significando que agora vai sobrar somente valores monetários, tá? Se nós fizermos essa conta aqui, o que nós vamos descobrir? Vamos descobrir que a liquidez seca em X2, ó, é de 0,83 centavos. Ou seja, para cada R$1 que eu devo lá no meu passivo circulante, eu tenho apenas 85 centavos. Então eu estou devendo mais do que eu devo. A grosso modo, se eu tiver uma enchente na minha empresa ou um incêndio queimar todo o meu estoque, a minha empresa começa a ser devedora, né? Sem considerar as contas do ativo não circulante. Então a liquidez seca ela é muito boa para a gente poder saber, né, o quanto realmente em dinheiro eu tenho para poder honrar o meu passivo circulante. Já a liquidez imediata, ela é o que? É somente a disponibilidade. O que são disponibilidade? É o que eu tenho em caixa e que eu tenho em banco. Em caixa é dinheiro que fica na empresa, tá? Na própria empresa. E bancos é o dinheiro que eu tenho aplicado no banco sobre o meu passivo circulante. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, ó, disponibilidades, ó. Aqui as disponibilidades, ó, perdão, aqui, ó, tá? Aqui, ó, a disponibilidade aqui, ó, é o que? É caixa e banco, tá? Então, a minha liquidez imediata é o que? A minha liquidez imediata é o que eu tenho em disponibilidade sobre o que eu tenho ativo circulante. Então, se nós fizermos a comparação de X2 com X1, perdão, em X2 fizemos a liquidez imediata, eu vou ver que eu tenho 22 centavos, tá? Ou seja, para cada R$1 que eu devo, eu tenho 22 centavos para receber, tá ok? E agora aqui, por fim, nós temos a liquidez geral. O que é a liquidez geral? É eu pegar o ativo circulante mais o ativo realizado ao longo prazo e dividir pelo passivo circulante e o passivo não circulante, tá? Isso me dá a liquidez geral, porque a liquidez geral ela considera não somente o que está em curto prazo, mas também o que está em longo prazo. Tá ok, pessoal? Pessoal, então em seguida a gente teremos exercícios, tá? Vai ser feito lá no AVA. E esses índices aqui, se a empresa lançar no sistema ERP dela todas as contas dela, dinheiro, movimentação, contas a pagar, a receber, vocês conseguem implementar esses índices aqui no ERP. Tá ok? Pessoal, então é isso e nos vemos em breve.